sai meu bem, eu te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, vamos chegar aí no céu, te adorarei. Canta e grava, te adorarei. E sai meu bem, eu te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, vamos chegar aí no céu, te adorarei. Glória a Deus. Te adorarei, te adorarei. Vamos chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Vamos chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Vamos chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Vamos chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Vamos chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Vamos chegar aí no céu, te adorarei. Glória a Deus. Amém? Vou convidar o pastor Lemos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, maravilha, Senhor. Glória a Deus. Bom dia, pessoal. Bom dia. Paz do Senhor. Amém. Eu já chamar o pastor José de Almeida. Nós estamos sendo privilegiados hoje de receber o pastor, juntamente com a sua família, com a Melanie, sua filha Larissa, aqui em São Simão. O pastor José de Almeida é um amigo que Deus nos deu. E ele está trazendo para nós, irmão, o livro que ele lançou recentemente. É um livro muito bom para você que tem intenção de conhecer Deus. Muita gente tem um problema sobre a teologia porque não conhece sobre a teologia. E o livro do pastor veio justamente para desmistificar essa questão. Com esse título, Sim, Teologia para Todos. E para entender a importância de ter a revelação de Deus correta através da palavra. E ele tem uma palavra preparada para nós nessa manhã. E depois você vai poder adquirir o livro. Se você não adquirir agora, você pode ir à noite lá na Palavra Verdade em Paranaiguara. Se não puder ir hoje à noite na Paranaiguara, segunda-feira à noite o pastor vai estar aqui no Pastor de Almeida, em São Simão. E você também vai poder adquirir. Vamos agradecer a Deus? Pai, nós te agradecemos, a Deus, pela vida do teu filho, pela sua casa, pela sua família. Obrigado, Jesus, porque o Senhor trouxe ele paz e segurança. Que o Senhor continue usando, abençoando, guardando, que o Senhor possa falar conosco através da vida do teu filho nessa manhã. Usa, Senhor, de acordo com a tua vontade. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus seja louvado. Aleluia. Graças a Deus. Eu saudamos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui, agradecer ao pastor Emerson, agradecer ao pastor da igreja, por estar aqui com os irmãos nesta manhã. Que o Senhor Deus continue abençoando esta igreja, os irmãos, a cada um de vocês. Amém? Vou pedir que vocês abram a sua Bíblia comigo e vamos aproveitar o tempo que nós temos. Aleluia. Em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Aleluia. Maravilhoso. Glória a Deus. Mateus capítulo 4. O Senhor Deus me deu uma oportunidade, e eu aproveitei, que é um caminho ministerial dentro dessa área do estudo da teologia, né, do estudo bíblico. E por 15 anos, eu e minha família, minha esposa, nós fomos da direção do seminário mais antigo do Brasil, vindo do Canadá. Ele tem 90 anos. Então, antigamente, quem fazia teologia, bacharelado em teologia, estudava lá. Porque era o único e mais antigo do Brasil, com 90 anos. A sede dele é lá em João Pessoa. João Pessoa tem uma área bem grande, onde de um lado tem uma estrutura para abrigar 400 mulheres e de outro lado 400 homens. Meio que regime militar, assim, de hora para acordar, hora para dormir, hora para estudar, hora para orar, hora para estudar, né, que é a maior parte que se fazia. E também é uma agência dia de jejum, dia de tudo. E não podia namorar, e não pode namorar lá, né?
Aí, regime militar. Aí esse pessoal ali, 4 anos, se preparando e se formando ali para fazer a obra de Deus. E também é uma agência missionária também, né? Muitas igrejas enviam lá para formação missionária e teológica para serem enviados. Então tem gente em toda a parte do mundo que vocês possam imaginar, né? 4 anos ali na fornalha se preparando para serem enviados. E a gente fez parte disso por 15 anos como diretor em Brasília. E a minha vida, que Deus me chamou no ministério, é bem dentro desta área, né? De ter bacharelado, pós-graduação, mestrado dentro dos estudos bíblicos de hermenêutica, exegese, ou seja, interpretação bíblica, né? Também tive a oportunidade de fazer as especializações nas línguas originais. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego. Eu tive a oportunidade também de se tornar especialista nas línguas originais. Tudo isso para a interpretação, para a gente conhecer mais o texto sagrado a qual Deus se revelou. Então, assim, a minha área é essa, muito que Deus tem me dado. Sou professor de muitas áreas dentro das matérias teológicas e prego aí aonde Deus tem me levado aí, nesse Brasil e no mundo. Então, é isso que Deus me deu e eu tenho para repartir para os irmãos. Amém? E com muita alegria estou aqui para repartir um pouco disso com os irmãos. Pensa que você abre então a sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 23. Mateus 4, versículo 23. Vou falar sobre o tripé ministerial de Jesus. Diga comigo, tripé ministerial de Jesus. E veja bem, esse tripé ministerial de Jesus, nós temos um chamado nele. Qual é o chamado? Replicar ele. Você é chamado para replicar, botar para frente, ser o representante de Jesus nesse tripé ministerial dele. E qual é o tripé ministerial de Jesus? Está no texto. Percorria Jesus toda a Galileia fazendo o quê? Então, primeiro, ensinando nas sinagogas. Segundo, pregando. Segundo, pregando o evangelho do reino. E terceiro, curando todas as enfermidades. Então, qual é o tripé ministerial de Jesus? Ensinar, pregar e curar. Esse é o tripé ministerial de Jesus. E nós vamos ver ele executando isso. E você é chamado para replicar isso. Pode se sentar, irmãos. Então, vamos desenrolando aqui. Veja bem, diga comigo assim: eu sou a continuação do ministério de Jesus. Eu, particularmente, estou corrigindo uma coisa particular. Isso é particular meu. Eu estou corrigindo. O meu ministério, eu estou corrigindo isso. Porque eu sou chamado para replicar o ministério de Jesus. Glória a Deus. Se eu então entender isso e fazer isso, vai dar tudo certo. Porque eu estou replicando o ministério que deu certo e dá certo. E eu sou chamado para isso. Eu não sou chamado para o meu ministério. Eu sou chamado para botar para frente a obra que não acabou. E de quem é a obra que não acabou? A de Deus, a de Jesus. Ou seja, a obra de Deus é uma obra inacabada. Que jeito isso, pastor? Porque não acabou ainda. Deus está salvando ainda? Deus está libertando ainda? Deus está ensinando ainda? Tem que pregar ainda? Tem que curar pessoas ainda? Então é uma obra inacabada. A obra não acabou. Então o que nós aqui somos chamados a fazer? Diga comigo, dar a continuação. Então você é a continuação. Mas a continuação do quê? Do ministério de Jesus. É por isso que nós temos Atos dos Apóstolos. Algumas pessoas já gostam de dizer assim: não deveria ser Atos dos Apóstolos, tinha que ser Atos do Espírito Santo. Errou.
Por quê? Porque a ideia é a continuação. A ideia é que os apóstolos estão dando a continuação. Nós vamos ler o relato daqueles que deram continuação ao ministério de quem? De Jesus. O que os apóstolos vão continuar fazendo? Ensinar, pregar e curar. É por isso que é Atos dos Apóstolos, porque nós vamos entender que a continuação estava indo, que eles pegaram o bastão e deram continuidade. E nós então aqui, nós devemos ser a continuação da igreja apostólica de Jesus Cristo. Então diga comigo, eu sou a continuação. Então nada parou, essa obra não parou, não acabou. Ela só vai acabar na volta de Jesus Cristo no dia da consumação. Então você é a continuidade, você é a continuação. Ou seja, Jesus te chama para dar continuidade do quê? Ensinar, pregar e curar pessoas. Por isso que eu estou corrigindo, não é meu ministério. Eu estou dando continuidade ao ministério de Jesus. Aí dá certo. Aí dá certo. É que talvez você está lutando pelo teu ministério e aí não vai muito longe. Mas se você replicar, continuar aquilo que ele começou e não terminou, aí vai bem. Aleluia. Aí vai muito bem. Ok? Então você é a continuação. Amém. Só que tem um problema. Talvez você ainda não assumiu a responsabilidade de dar continuação. Esse é o problema. Talvez ainda você não encarou de fato, de verdade, a responsabilidade de dar a continuação. E sabe que o Senhor Deus te chama aqui hoje? Para a responsabilidade. E Deus gosta disso na Bíblia, rapaz, como Deus gosta. Você quer ver uma coisa? Eu acho muito interessante. Ou Deus tem senso de humor muito grande, ou então é outra coisa que eu vou ensinar para vocês. Olha o senso de humor de Deus. Ele sabe tudo? Ele conhece tudo? Ele vê tudo? Então ele está brincando com Adão, né? Ele está brincando com Adão. Adão, quando Adão aprontou, né? Quando Adão aprontou, Adão, cadê você? Ele sabe tudo? Ele conhece tudo? Ele vê tudo? Então o que Deus está lá? Adão, cadê você? Adão, onde você se enfiou? Não! Sabe o que Deus está fazendo? Dando a deixa para que Adão se apresente e mostre responsabilidade. Estou aqui, Deus, ó, deu B.O. lá. Errei, pequei, falei, desobedeci, fiz o que era mal. Então não é que Deus não sabe onde ele está. Deus sabe onde ele está. Mas Deus está dando a deixa para ele apresentar a responsabilidade. Mas o que ele preferiu? A irresponsabilidade. Ele preferiu ficar escondido atrás da moita. E é o que você pode estar fazendo. E Deus está te falando assim, ó, sai de trás da moita. Deus está falando, sai da moita. Se apresente. Assume responsabilidade. Assume a responsabilidade. E qual é a responsabilidade? A responsabilidade da continuação. Eu preciso pregar, ensinar e curar em nome de Jesus. Eu preciso continuar a obra que não acabou. Do ministério de quem? Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez a gente só está desveredando a história. Talvez a gente está fazendo uma outra história e não a história que foi iniciada e deveria ser continuada. Então eu particularmente estou consertando isso. Eu já não quero falar meu ministério. Eu já não quero mais falar isso. Por quê? O meu chamado de Deus na minha vida. O ministério de Jesus, porque esse dá certo, deu certo, é imparável. Inferno não pode parar, reinos não pode parar. E a gente sabe, todo mundo que tentou parar o que aconteceu, ele passa por cima.
Então, assume a responsabilidade. Você quer ver outro lugar que Deus está chamando a responsabilidade? O sujeito está fazendo de conta? E Deus de novo, brincalhão, né? Deus sabe de tudo, sim ou não? Sim. Deus vê tudo, sim ou não? Sim. Eu vou ter que parar aqui, senão o pastor vai ficar. Deixa eu ficar aqui. Não. Deus sabe de tudo, sim ou não? Deus vê tudo, sim ou não? Sim. Então para que Deus está lá em Caim? Caim, cadê o seu irmão Abel? Abel está do lado de Deus já. Inaugurou o céu. E Deus está para Caim. Caim, onde está o seu irmão Abel? É retórico Deus. Por quê? Ele está dando a deixa. Ele está dando a oportunidade do cara falar assim, ó, deu B.O., não aguentei, não deu ruim, não segurei. Deus sabe, Deus vê, Deus conhece. O Abel está do lado de Deus e Deus está perguntando para Caim, cadê seu irmão Caim? Mas o camarada preferiu continuar na irresponsabilidade. Por acaso sou eu o tutor do meu irmão? Ou por acaso sou eu responsável do meu irmão? É tipo assim, e eu deveria saber onde ele está? Ele sabe o que aconteceu. Mas Deus deu a responsabilidade. É para ele dizer, deu ruim, deu B.O., não foi bom. Mas não, preferiu continuar na irresponsabilidade. Deus te chama para responsabilidade. Deus te chama para sair de trás da moita que você se enfiou. E não adianta para Deus, ai, o ministério da onde eu vim, ai, a decepção. Não adianta essa conversa com Deus. Ai, eu tive decepção. Ai, do ministério de onde eu vim. Ai, que não me dá oportunidade. O púlpito está ali, ó, a rua, o mundo, o planeta Terra. Está ali o púlpito para você louvar. Está ali o púlpito para você testemunhar. Está ali o púlpito para você gritar Jesus Cristo para todo mundo ouvir. Glória a Jesus. Quem é que pode parar? Alguém que vai assumir a responsabilidade, que não pode parar. Quem pode parar? Compra um para você lá na Casas Bahia, divide em 20 vezes. Uma caixa e um microfone, se for o problema. Mas quem assumir a responsabilidade, não tem o que possa parar. Ainda vai dizer assim, ó, e ai de mim se eu não pregar esse evangelho. É que a gente não assume a responsabilidade. Aleluia. A gente fica... É, Jesus. Fala dele. A gente fica... Cuidado de mim, ai de mim, pobrezinho de mim. Isso é se esconder atrás da moita. Aí Deus está dizendo, sai de trás dessa moita que você se enfiou. E aparece, assume a responsabilidade. Glória a Deus. Amém? Ó, pé sério, irmão. Glória. Vocês vão gostar de mim ou vão me odiar. Então nós somos chamados para ensinar, pregar, curar. só que ensinar o quê? Evangelho. Sim. Só que nós devemos ensinar o Evangelho. Aqui já cabe uma responsabilidade também muito grande. Porque eu tenho que ensinar o Evangelho. Aleluia. Aí a pergunta é, o que eu estou ensinando? Certo? Porque para eu ensinar eu preciso saber. Eu sou chamado para pregar. Mas a pergunta é, o que eu estou pregando? Estou empregando invenções do que eu acho, do que eu penso e do que me disseram? Ou estou pregando a verdadeira palavra de Deus? Porque esta é a missão também, é para ensinar. Legal, mas não é para ensinar qualquer coisa. É para ensinar o Evangelho de Cristo. Ô, glória. Eu sou chamado para pregar, tudo bem, mas não é para pregar qualquer coisa. É para pregar o Evangelho do reino de Deus. Oh, aleluia. Porque tem muitas pessoas que estão pregando o seu reininho, ensinando o seu reininho. Certo? Tem muitas pessoas que fizeram o seu próprio evangelho, estão falando do seu próprio evangelho, mas não de Cristo. Aleluia. E aqui cabe uma responsabilidade maior ainda. Por quê? A minha responsabilidade é triplicar o ministério de Jesus. É ensinar o que realmente ele ensinou. É pregar realmente o que ele pregou e
curar as enfermidades do povo. Aleluia. E escute, essas enfermidades aqui do povo não se trata só de doença física. Não é só doença física, também. Mas até expulsação de demônio é considerado como cura. Quando Jesus Cristo expulsou, tem uma menção bíblica de quando Jesus expulsou os demônios do endemoniado gadareno, há uma menção de cura. Por quê? É uma enfermidade espiritual. É uma doença espiritual. Então, a expulsação de demônios, a libertação de demônios, a cura do corpo físico e até perdão dos pecados. Porque dentro do pacote lá de Isaías 53, também a cura ali está envolvido a cura dos pecados. Não é à toa que o profeta, quando diz assim, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, converter quer dizer que eu tenho que deixar meus pecados. Curarei e sararei. Perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Não está falando de sarar a terra aqui, não. Está falando de sarar a nossa vida. Perdão de pecados tem a ver também com cura. Porque o pecado é uma enfermidade imortal. Bom, muito bem. Só que antes tem um negocinho aqui que a gente vai desenrolar. E ele é bem grandão. Aleluia. Capítulo 4, versículo 1. O que você vê aí? A tentação de Jesus. Olha, antes dele manifestar o tripé ministerial, antes ele foi tentado. E aqui agora, presta atenção que o professor de teologia agora vai começar. Veja bem, Mateus é dividido em 5 partes. A apresentação de Mateus tem 5 divisões. Não vai dar tempo de eu falar disso agora. Mas para quem estudar bem, vai perceber que Mateus tem as mesmas 5 divisões de Deuteronômio. Deuteronômio, sim. Mateus é um judeu querendo apresentar, e o público-alvo do Mateus é judeu. O que Mateus quer fazer no seu evangelho? Apresentar aos seus irmãos judeus que Jesus é o Messias, é o prometido. É aquela promessa feita lá no Éden, da descendência da mulher. Virá o descendente que pisará a sua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Mateus, ele tem aqui uma pegada, uma intenção de falar para os judeus. Jesus é aquele prometido. Jesus é o prometido que Moisés profetizou. Moisés, em Deuteronômio, profetizou que viria um grande profeta, maior do que ele. Então, muito bem Moisés profetizar que viria um grande profeta, para os judeus não achar que era Moisés o grande profeta. Então, é Moisés profetizando, vai vir um grande profeta. Então, não é ele, certo? Você está profetizando que vai vir. Mateus quer apresentar que Jesus é o profeta apresentado por Moisés em Deuteronômio. O grande profeta esteve entre nós. É a pegada de Mateus. É a pegada de apresentar o Messias. Messias tem reino. Evangelho de Mateus, mais de qualquer outro, fala do Evangelho de Deus. No grego, Evangelho Toteu. No grego original, que foi escrito no Novo Testamento, Evangelho Toteu. No português, Evangelho de Deus. Nenhum outro livro apresenta esta palavra Evangelho, Evangelho do Reino, como Mateus. Por quê? Porque ele tem a intenção de mostrar que Jesus é o rei deste reino que chegou. E aí, Mateus vai apresentando várias coisas que tem a ver com Deuteronômio, inclusive a tentação no deserto. Como assim? Lá em Deuteronômio, tem um capítulo que Deus vai falar assim para Israel: eu te levei para o deserto. Deus está falando para Israel, não é Deuteronômio. Eu te levei para o deserto para provar o que havia no teu coração. E deixei passar sede e fome. Está escrito lá em Deuteronômio. Para vocês saberem, para provar o que há no teu coração, e para vocês saberem que nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Como é que Jesus venceu o diabo aqui no deserto? E qual é a palavra? Deuteronômio. Deuteronômio está escrito:
Para vocês saberem que nem só de pão viverá o Homem. mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus está citando Deuteronômio. Em que contexto? No contexto que Israel pereceu no deserto, mas Jesus está vencendo no deserto. Glória. Deuteronômio 8. No contexto que Israel foi levado por Deus a andar 40 anos no deserto, Jesus é levado pelo Espírito ficar 40 dias no deserto. Os 40 dias de Jesus no deserto é a figura dos 40 anos do povo lá no deserto. Só que o povo pereceu lá no deserto e Jesus venceu no deserto. Oh, glória. Só que o povo não venceu com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus venceu com a palavra. Você quer vencer? Quer vencer? Tenha a palavra. Conheça a palavra. Cite a palavra. Coma a palavra. Entenda a palavra. Aleluia. Porque as esquizofrenia evangélica, eu conheço a Deus, mas não conhece a palavra. É verdade. Se é a palavra que revela a Deus, Oh, glória. quanto mais você conhece a palavra, mais você conhece o teu Deus. Porque o meu Deus se revelou por meio da sua palavra. E Jesus venceu pela palavra. Aleluia. Jesus venceu o que o povo pereceu no deserto. Aleluia. A proposta de Deus, vou te levar, Israel, para o deserto. A proposta do Espírito, vou te levar para o deserto. A proposta de Deus, vou te levar, Israel, para passar fome e sede no deserto, para experimentar o que é o teu coração. A proposta de Jesus no deserto, jejum, fome e sede. E foi experimentado o que era no coração. E quando foi experimentado, viu que só tinha coisa boa. Quando o povo lá foi experimentado, viu que só tinha coisa boa. E escute agora, porque eu vou citar a tentação do deserto, eu quero te fazer entender um pouco ela, para a gente continuar sobre o ministério, o tripé ministerial de Jesus. Porque Jesus, sendo Deus, nos ensina a ser homens. Presta atenção. Jesus, sendo Deus, nos ensina a ser Homens. Jesus, sendo Deus, Nos ensina. nos ensina a ser. Homens. Vou te explicar. A gente sabe e estuda que Jesus tem a natureza perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Ok? Alguns gostam de dizer totalmente homem, totalmente Deus. Outros ainda gostam de dizer 100% homem, 100% Deus. A melhor menção para mim é perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Aleluia. Ok? Mas eu vou te mostrar que ele não pode estar usando a natureza divina em momento algum. Não pode. Pastor, milagre então. Não pode. Mas quando ele andou sobre as águas? Não pode. E quando ele fez não sei o quê? Não pode. Jesus não pode estar usando a natureza divina em momento algum. Por quê? Porque senão a Bíblia está errada. E por que a Bíblia está errada? E ela não está. Porque o livro de Filipenses, no capítulo 2, fala: ele não usurpou ser igual a Deus. E agora está usando a natureza de Deus? Então está errado Filipenses. Ele não usurpou ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, encontrado na figura humana. Ué, se ele não usurpa ser igual a Deus, aquilo está sendo Deus? Ele tem a natureza divina, mas ele não está usando, não dá, não pode, senão a Bíblia está errada. Aleluia. Segundo, Tiago nos diz que Deus não pode ser tentado. Está lá escrito em Tiago, Deus não pode ser Tentado. aqui na tentação, então ele está sendo tentado como Deus? Não, não pode, só como um homem, porque senão Tiago está errado. A Bíblia está errada? Não. Não. Então é a gente que está errado quando prega errado. Ensina errado. Porque Tiago diz, Deus não pode ser tentado. Aqui na tentação do deserto, então Jesus não está sendo tentado como Deus. Então ele só pode estar sendo tentado como homem. É claro, que homem transforma a pedra em pão? Que homem? Que homem? Que homem transforma a pedra em pão? Nenhum. Nenhum. Deus transforma. Então, o homem Jesus está sendo tentado a usar a natureza divina, porque só Deus transforma a pedra em pão. Só que se Jesus faz isso, ele cai do jeito que Adão e Eva caiu no Éden. Por quê? Porque agora sim, eles
sendo homens, foram tentados a ser Deus. Deus. Jesus sendo Deus vai nos ensinar a ser homens. Até a resposta de Jesus é: nem só de pão viverá o Homem. O que Jesus está me ensinando a ser? Homem, porque Deus eu não posso. Se eu quiser ser Deus, eu caio igual Adão e Eva caiu. Só que Jesus sendo Deus vai nos dar a lição que Adão e Eva não deu. Vou ensinar o que é ser homem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Homem de verdade, mulher de verdade, são aqueles que se sujeitam à vontade de Deus. Aleluia. Então ele não pode estar sendo tentado como Deus, mas porque Deus não pode ser tentado. Mas como homem, ele está sendo tentado a usar a natureza divina. Jesus transforma essa pedra em pão. O homem não transforma a pedra em pão. Então ele está sendo tentado a usar a natureza divina para fazer a coisa acontecer. E é assim o diabo que faz com você até hoje. A tentação do diabo para você é: faz a coisa acontecer, Deusinho. É verdade. Faz a coisa acontecer, Deusinha. Faz a coisa acontecer. Você é o cara. Você é ungido, é a ungida. Faz a coisa acontecer. Aí Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Adão e Eva foram tentados, sendo homens, foram tentados a ser igual a Deus. Jesus sendo Deus, não cai na provocação, não usa a natureza divina e me ensina a se sujeitar à vontade de Deus. Olha como é que Jesus ia cair igual Adão e Eva caiu lá no Éden. É a repetição do Éden, a tentação. Mas quando Jesus, ele se submete, não transformando a pedra em pão, mas esperando em Deus, lá no final da tentação, quem é que vai servir ele? Quem é que vai fazer uma mesa para servir ele? Os anjos. Quando você vence a tentação, quando você vence o diabo, quem vai te servir uma mesa é Deus. Glória a Deus. Se Jesus transformasse a pedra em pão, sabe o que ele ia me ensinar e te ensinar? Homenzinho, vai resolver o teu problema, não espere em Deus não. Se Jesus transformar a pedra em pão, sabe o que ele me ensina? Resolver na minha força os meus problemas. Mas quando ele sendo Deus, como o homem vai me ensinar a se sujeitar a Deus, sabe o que ele me ensina? Não vá fazer acontecer não. Espera Deus fazer por você. Porque essa é a tentação. A tentação é: vai, quebra tudo. Vai, quebra tudo. Faz acontecer. Você é o cara. Você é o tal. Manda ver, quebra tudo. Aí é o homenzinho querendo ceder. Aí a queda é grande. Mas o homem ungido de Deus é ungido de Deus. O servo de Deus é: não. Meu papel é ser homem e deixar que Deus faz o resto. Esse é o nosso problema de pastores e líderes que estão aqui. A gente quer fazer acontecer. A tentação dos pastores, dos líderes, é fazer acontecer. É o diabo tentando. E pior, às vezes a própria igreja tenta a gente a isso. Pastor, você tem que estar aqui. Se você não estiver aqui, ô Deusinho, né? A tentação de deixar de ser homem e ser o quê? Deus. Pastor, se você não orar, a própria igreja às vezes induz a gente a cair na tentação do diabo, do Éden. E a proposta da tentação de Jesus: se o senhor estiver aqui, se o senhor não fizer, e às vezes o próprio pastor cai na tentação, porque se eu não tiver, se eu não fizer, se eu não orar, e a gente esquece da nossa posição, que é ser homens e deixar a parte de Deus. Ó Deus, eu não consigo. Nessa hora eu me calo e espero no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Não cai na tentação. Porque nós somos tentados a fazer tudo, a resolver, a fazer acontecer. E o diabo ainda vem assim: você é ungido, você é a ungidona, você é o cara. E às vezes eu sou mesmo.
Louvado seja a mim, adorado seja eu. A gente cai nessa. Só que Jesus, sendo Deus, nos ensina a ser homem. É a repetição da tentação do Éden, mas só que Jesus venceu. Com uma diferença. Adão e Eva estavam no paraíso, Jesus estava no deserto. Só com uma diferença. Adão e Eva estavam numa sociedade sem pecado e sem um exemplo de um pecador para me dar exemplo. Jesus estava numa sociedade em pecado e assim de pecador. Mas ele venceu. Porque como homem ele me ensina que é possível vencer. Então, se Jesus faz um milagre na sua natureza divina, ele não poderia dizer para os discípulos: vocês poderão fazer coisas maiores. Se ele fez algum milagre como Deus, eu já falo: não posso. Principalmente aquele lá que o Senhor fez como Deus, eu não sou Deus. Mas se ele fez como um homem, entregue a Deus, ungido de Deus, usado pelo Espírito Santo, aí é possível. Aí eu e você se complicou agora. Por quê? Porque se Jesus fez tudo como homem, então é possível você fazer. Se Jesus venceu toda a tentação como homem, é possível você vencer. Sendo um homem entregue a Deus e usado pelo Espírito Santo. Tanto é que Atos Apóstolos tem questão de me dizer que tudo que Jesus fez pelo poder do Espírito Santo. Nunca vai dizer assim: tudo que Jesus fez foi pela sua natureza divina. Não tem esta informação. Porque senão vai dar problema lá em Filipenses, como a gente disse. Não usurpou ser igual a Deus, e aquele veio ser Deus. Não, o ensino de Jesus é justamente: eu sou Deus, mas eu vou ensinar vocês a ser homens. Diferente de Adão e Eva, que sendo homens, que ser Deus. Essa é a tentação até hoje. O diabo fica na tua orelhinha: vai fazer acontecer. Você é cara, você dá jeito, você faz acontecer. Você é showman. E é esta hora que a gente deve se colocar apenas no nosso lugar de ser homens dependentes de Deus. Aleluia, Jesus. Você sabe por que eu acho que a gente fomos chamados para ser pastores? Porque eu acho que o dia que Deus olhou para a gente e falou assim: ó, esse aí dentre todos é os mais dependentes de mim. O pastor não deveria deixar disso. Os pastores, pode analisar se você não era o mais dependente de Deus de todos. Pode lembrar, lembra lá, faz uma retrospectiva lá atrás, você vai ver que você era o mais dependente de todos. Aí Deus apostou em você. Eita, isso aí eu aposto. Os dependentes, vem pra cá. Agora a gente deixa de ser dependente. Agora eu preciso fazer acontecer. Se eu não fizer, se eu não estiver lá, se eu não orar, e a igreja tentando a gente, se o Senhor não estiver aqui, se o Senhor não orar, a gente quer estar em todo lugar, não é verdade? O irmão chama aqui, o irmão chama lá e quer estar em todo lugar. É a hora de se colocar na posição de homem e falar: Deus, até aqui eu consigo, e até aqui eu não posso mais, porque é a tua parte. Eu não sou Deus. Aleluia. Eu não sou Deus. O problema é que às vezes a gente quer ocupar o lugar de Deus. Aí vai dar B.O., aí ele vai deixar. Vai, tenta. Pode ir. Tenta. Aí a gente se angustia, a gente se frustra, a gente decepciona. Por quê? Está tentando fazer uma coisa que você não consegue, você não é Deus. Aí a gente vai para a depressão, alguns vão até para o suicídio. Por quê? Porque percebeu que não dá conta de fazer. É claro, porque está querendo fazer uma parte que só Deus faz. Você já viu que todo pastor, se pudesse, ele transformava as pessoas? É ou não é? Só que é a parte de Deus. Só que esta parte é a parte de Deus. Você já viu que todo pastor quer mudar as pessoas? É ou não é? Só que essa parte é de Deus. É a hora de falar assim: Deus, eu não transformo, eu não mudo, é o Senhor aí. Estou aqui para cuidar, estou aqui para ensinar, para pregar, curar teu nome. Estou aqui para pastorear, para mudar, transformar. Essa parte é do Senhor. Eu acho interessante. Eu vou simplificar
uma palavra que Jesus deu para Pedro, tá? Eu vou simplificar. Lembra quando Jesus chamou Pedro para tirou ele de ser pescador de peixe para ser pescador de homens? Eu vou simplificar o que Jesus falou para Pedro, é mais ou menos assim. Pedro, você pesca, mas sou eu que limpo o peixe. Glória a Deus. Será que você entendeu? Glória a Deus. Você não limpa o peixe. Amém. Você só pesca. Não queira transformar as pessoas, não. Não queira mudar as pessoas, não, porque essa parte é de Deus. Não queira estar em todo lugar, não, porque essa parte é de Deus. Não queira estar fazendo tudo, não, porque essa parte é de Não queira ser o todo-poderoso, não, porque essa parte é de Deus. E somos tentados a isso, irmão. Você sabe. Somos tentados a isso. A igreja, os irmãos, muitas vezes nos põem essa tentação. E é a hora da gente voltar aquele servinho lá atrás de ser o quê? Homem dependente de homem. Deixar de querer ser Deus. Deixar de querer vestir a capa do super-homem e a de Mulher Maravilha. Sabe por quê? É outra tentação, né? As irmãs aí de frente tentadas a ser a Mulher Maravilha e os pastores tentados a ser o super-homem. Aí veste a capa do super-homem. E como é que ele dizia? Eu tenho a força. He-Man não tinha capa. Então vamos lá, irmãos. Vocês perceberam que Jesus foi tentado a ser Deus, usar a natureza divina? Só que ele não vai usar ela. Por quê? Porque ele vai nos ensinar a ser homens dependentes de Deus. Ele vence a tentação lá do Éden. Ele vence nos 40 dias o que o povo não venceu nos 40 anos. E na palavra de Deus. E o povo lá no deserto, como João na epístola diz, o povo lá no deserto, eles foram tentados na soberba da carne e na soberba dos olhos. Adão e Eva também foram tentados na soberba dos olhos e da carne. Né? Tá vendo lá aquela fruta lá? A árvore e a fruta, tá vendo? Aqui, Davi, ó, tá ali. Tá vendo? É bonita só de soberba dos olhos. E vontade de comer a soberba da carne. O povo no deserto foi tentado na soberba da vida, na soberba da carne, na soberba dos olhos. E o que o diabo está fazendo com Jesus? A mesma tentação. Soberba da vida, soberba da carne, soberba dos olhos. Tanto é que tem uma hora que o diabo coloca Jesus lá no alto assim e fala para ele assim, ó, tá vendo os reinos deste mundo? O que ele está tentando Jesus? Soberba dos olhos. E Jesus vence. Aleluia. Jesus vence a soberba da vida, a soberba da carne, a soberba dos olhos, que foi a queda de Adão e Eva e foi a queda do povo do deserto. Então Jesus, ele vence as repetições, né? Do Éden, do deserto, na tentação Aleluia, Deus grande. dos 40 dias no deserto. Deus seja louvado. Eu não espero que você entenda completamente, mas eu vou te dar essa informação, não vou sair sem dar ela não. Oh, aleluia. Quando a gente estuda o original que foi escrito no Novo Testamento, que é grego, os apóstolos escreveram em grego, e não é esse grego de hoje, é um grego antigo, que já não existe mais. Tem umas complexidades aqui. Quais complexidades? A gramática do grego. Eu quero te dar essa informação, por mais que seja mais complexa, mas eu vou tentar facilitar. Sabe quando está escrito aqui, ó? A tentação do diabo está escrito assim, ó. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ou seja, é o que isso daqui? É uma afirmação? É uma dúvida, não é? No nosso português? Infelizmente, no original não é uma dúvida. Por quê? De novo, não espero que você entenda completamente, mas não vou deixar você sem essa informação aqui muito importante. Na gramática grega, não tem assim, igual ao português, ponto, vírgula, exclamação, não sei o que, não tem. Lá é a forma que o escritor está usando e usando lá as formas gramaticais. Vou resumir. Quando eu estudo e eu vejo lá um negocinho chamado eunã, junto com particípio, tá vendo? Falei que era difícil, mas eu vou te tentar explicar.
Quando tem um eu-não junto com o particípio, a ideia é que aquilo é uma afirmação e não uma dúvida. Infelizmente, o João Ferreira de Almeida, que fez a nossa versão em português, aqui faltou o conhecimento dele. De, aqui é uma dúvida, e não aqui é uma afirmação, e não uma dúvida. Então, o texto original está assim, ó. És tu, filho de Deus. Transforma essa pedra em pão. É sugestivo. Ele está sugestionando. Você é filho de Deus. Transforma essa pedra em pão. Irmão, é muito mais sagaz. É muito mais sagaz a sugestão de você fazer. A sugestão de você ser. Por quê? Porque ele está sugestionando Jesus a cair como Adão e Eva caiu. No caso de deixar de ser homem e usar a natureza divina. Então ele está provocando, sugestionando. Você é o cara. Vai fazer acontecer. Transforma a pedra em pão. Você é a ungidona. Vai e quebra tudo. Você é. Mas eu sou mesmo. Eu sou mesmo. Eu sou o filhão de Deus. Vou quebrar tudo. É muito mais sagaz. Até mesmo porque o diabo sabe que Jesus é o Filho de Deus. Então, que dúvida ele está jogando? Não é dúvida, é afirmação. E é sagaz. Faz acontecer. Se Jesus, como homem, transforma a pedra em pão, homem não transforma a pedra em pão, só Deus, Jesus está acessando a natureza divina e cai, como Adão e Eva caiu, que quiseram ser igual a Deus. Mas só que Jesus veio nos ensinar a ser homens. E de novo, eu vou repetir, eu não posso ensinar uma coisa aqui que destrói outra coisa lá. Filipenses está dizendo que ele não usurpou ser igual a Deus. Aí eu vou ensinar que ele está fazendo alguma coisa como Deus? Não! É um homem totalmente usado por Deus. E é um homem enviado de Deus e por Deus para perdoar os pecados. Aí sim. Porque Deus envia ele para ser esse personagem que vai morrer na cruz do Calvário para me salvar e te salvar e ser propiciação do pecado. E sabe o que é mais bonito? A cruz do Calvário não funciona se não há em Jesus essa natureza homem e Deus. É na cruz do Calvário que ele precisa disso. Antes da cruz, ele só está sendo um homem, ele tem a natureza divina aqui, mas ele não está acessando ela, ele está sendo um homem para nos ensinar a ser homens. Só que na cruz do Calvário, ele tem que ter essa natureza homem em Deus, porque senão não funciona. Como assim? Deus pode levar pecado sobre si? Deus pode? Deus não pode nem contemplar pecado. Aí Deus vai levar pecado sobre si? Não. Mas um homem pode levar pecado sobre si por você? Pode. Ele pode se fazer pecador por você como um homem. Como um homem, ele leva sobre si o teu pecado. Mas como Deus, ele não pode nem contemplar pecado. Mas homem pode salvar alguém? Não. Mas como Deus, ele pode salvar. Homem vence morte? Não. Mas Deus vence a morte. É perfeito. É perfeito. Na cruz do Calvário, só funciona agora nessa natureza humana divina. Mas aqui, fazer milagre, vencer a tentação e viver e vencer como homem é para nos ensinar o que é ser homem. Bom, eu espero que você entenda totalmente, porque lá no seminário a gente estuda 1 ano e meio esse negócio aqui. 1 ano e meio, vai ver. Mas é muito importante você saber disso. E para partir de encerrar, por que eu estou falando da importância de entendermos Jesus vivendo e vencendo como homens? Porque daí agora o negócio ficou mais baixo. Aleluia. Porque isso está me ensinando que eu e você podemos. Aleluia. Porque ele pôde. Glória a Deus. Aleluia. Isso tanto é bom como também ferrou com a gente. Por quê? Porque ele mostrou que é possível, Aleluia. Glória. sendo um homem. Se ele fizesse tudo como Deus, ele mostra. É impossível. Aí a gente chega lá no trono dele no julgamento e fala, claro, o Senhor venceu, o Senhor fez porque é Deus. Mas se ele fez como homem, dançamos. Eu, quando era adolescente na igreja, eu tinha um problema com Elias. Eu achava que Elias era anjo, era querubim, era serafim, menos homem. Por quê?
Porque o cara vem de um caminho, a Bíblia nem fala de onde ele veio, tá? Vem de um caminho, não fala de que terra é, de que pai, qual é a mãe, não fala nada, só aparece homem vindo. Esse homem já vem chutando o pau da barraca, né? Fazendo multiplicação de farinha e de óleo. Aí ele se esconde lá no arroz de serepta, a água brota na hora que ele precisa, daí vem um corvo trazendo carne. Aí o cara pede para chover e chove, manda parar de chover e para, pede fogo do céu e desce. O jeito que ele vai embora no redemoinho, aí daqui a pouco lá na frente alguém está dizendo, o espírito de Elias vai voltar, daqui a pouco na transfiguração o cara aparece. Eu falo, esse cara não é homem não, isso aí é anjo, isso aí é anjo, é anjo disfarçado de homem. Aí quando eu estudei direito, né, Tiago quebrou minhas pernas. O livro de Tiago quebrou minhas pernas, por quê? Porque Tiago me ensinou, Elias é homem e sujeito às mesmas paixões. Sabe aquele dodóizinho teu? Sabe? Aquelas dificuldades tuas? Tiago ainda acrescenta. É homem e é sujeito às mesmas paixões. As paixões é as tuas debilidades também. Hoje não estou bem. Hoje eu quero morrer. Elias fez isso, não fez? Tira minha vida, eu quero morrer. Você já fez isso também? Elias, estou cansado. Já fez isso também? Só que eu acho que ele estava mais cansado que você. Por quê? Ele deitou lá debaixo do pé lá de zimbro. Um anjo teve que acordar ele 2 vezes. Eu falo, se um anjo viesse me acordar uma vez, já dava um pulo assim. Um anjo, Elias, levanta e come essa comida. Elias, segunda vez, Elias, levanta e come a comida que eu te dou. A segunda. De tão cansado, estafado como ele estava. Comeu aquela comida celestial e foi se enfiar numa caverna. Será que é igual a você? Que se enfia na caverna de vez em quando? Eu não vejo ninguém, não quero que ninguém me procure, não saio dessa casa, vou enfiar dentro desse quarto. Aí Deus ainda vai lá conversar com ele ainda. Elias, o que faz aí? Estou sozinho. Só sobrou eu. É igual você ou não? É igual você ou não? Estou sozinho, ninguém me ajuda, só sobrou eu. Só eu. Aí Deus fala, que só você o quê, rapaz? Tem mais 7.000 lá que se dobraram. Estamos sendo perseguidos também. Eita glória! Aleluia! Sabe o que é lindo e maravilhoso? E que me fez uma libertação extraordinária quando eu aprendi isso? Que esse homem, com todas essas debilidades, pede fogo do céu e fogo desce. Glória! Um homem desse, com todas essas falhas aí, pede para chover e chove. Um homem com todas essas falhas aí, arrebatado, no redemoinho, está diante de Deus. Sabe para ele me ensinar? Sabe o que é para me ensinar? Que Deus trabalha com homens, não é com anjos. Eita glória! Deus trabalha com... Quando Deus te chama, Ele já conta. Eita, Jesus! Ele já sabe os probleminhas envolvidos no pacote. Eita glória! Ele já sabe. Mas incrivelmente Ele conta com isso. Ele conta que você seja um homem dependente dele. Glória! Porque no dia que você quiser ser um deusinho, você está disputando com ele. Aí não dá certo. É um homem, Elias. Tiago está escrito, está dizendo lá. Ainda ele fala da oração da fé. Você viu lá? Quando o Tiago está falando isso, ele está falando da oração da fé. A oração da fé curará os enfermos e os doentes. Aí, para me explicar o que é a oração da fé, ele fala de Elias pedindo fogo do céu. Eu falei, ferrou. Porque eu estou orando, não estou curando nem a dor do meu dente. O cara está falando que a oração da fé é Elias pedindo fogo do céu, aí ferrou, hein, pastor? Aí a minha fé Mas daí Tiago vem com a libertação. Por quê? Aí fala, e esse Elias é homem sujeito às mesmas? Aí fala, é possível então. Então é possível. Então é possível pedir igual Elias pediu e acontecer. Por quê? Porque Deus não conta com anjo. Deus conta com homens. Porque se Deus quisesse anjo, querubim, serafins pregando, eles estavam aí. Deus quer é homens. E homens totalmente entregues a Ele, independente deles. Quanto mais homem você se colocar na presença de Deus, mais Deus vai te usar.
É claro, homem responsável, né? Aleluia. Sai de trás da moita, né? Vai dar moça. Sai da moita. Da moita, Leão. Sai da moita. Vai da Leão. moita, Leão. Amém, irmãos? Aleluia. Bom, agora dito isso, agora eu venho para o ministério, o tripé ministerial de Jesus. Por quê? Porque então é possível. Então é possível, porque ele fez isso como homem. E ele está chamando o anjo para replicar esse ministério? Ele está chamando homens. Tanto é, só para terminar, e agora eu termino mesmo. Logo após Mateus falar do tripé ministerial de Jesus, abra sua Bíblia aí se você tem ela. Abra a Bíblia. Por favor. Mateus 4. Após a tentação. Após a tentação. Glória a Deus. Eita, Jesus cheiroso. Aleluia. Olha para vocês verem, ó. Capítulo 4 é a tentação, certo? No capítulo 23, ele fala do ministério, do tripé ministerial de Jesus, certo? Olha, só bater o olho. Capítulo 5, Jesus vai ser encontrado já executando o ministério, o tripé ministerial. Se o ministério dele, o tripé ministerial, é ensinar, pregar e curar, já no capítulo 5 você vai ver Jesus ensinando. Você no capítulo 6, é só você rodar a Bíblia e você vai ver Jesus ensinando, Jesus pregando, Jesus curando. Jesus ensinando, Jesus pregando e Jesus curando. É só você ver logo após, que você já vai ver ele executando o ministério dele, o tripé ministerial. Ensinar, pregar e curar. É só você continuar as passagens, você vai ver Jesus executando. Ensino, pregação, cura. É só você olhar as passagens. Só que, abre aí comigo, capítulo 10. Capítulo 10. Depois que ele ensinou, pregou e curou, deu exemplo, o que está escrito no teu capítulo 10 no título? A missão dos apóstolos. Adivinha? Adivinha? Ele chama pessoas para fazer o mesmo. Aleluia. Ele chama pessoas para dar continuação. Ele chama pessoas para replicar o que ele fez. Glória a Jesus. Ensinar, pregar e curar. Será que a gente vê os apóstolos fazendo isso? Tem que curar primeiro. Ensinar, pregar e curar. Esse é o tripé ministerial de Jesus Cristo. Tanto é que quando ele envia lá no ID, pode ver o pacote do ID que vai estar lá envolvido. Ensinar, pregar e curar. Aleluia. Não vai curar primeiro, não? Não tem ordem. Não tem uma ordem. Mas você é chamado. Agora a ordem é, você foi chamado para executar isso. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Glória ao Rei, Se coloque em pé. Deus. Amém. Aleluia. Santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia, meu Deus. Santo Pai, ô Senhor. Deus te chama para responsabilidade. Aleluia. Aí cabe a você se apresentar e dizer: Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Glória. Estou disponível, então usa-me. Amém? Fecha os olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Só que eu quero orar com você, viu? Não vou orar por você, não. Antigamente eu falava assim: eu vou orar por você. Eu ficava orando sozinho. Meus irmãos, olho aberto. Eu vou orar com você. Amém. Glória ao Rei. E é você que vai assumir a tua responsabilidade. Aleluia. É você que vai responder a voz de Deus. Deus, Amém? aleluia. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, ouvindo a tua palavra, crendo na tua palavra, naquilo que o Senhor disse e falou, da sua voz, no seu Espírito. Está aqui os teus servos, tuas servas, ministros teus ungidos do Senhor, para, Senhor Deus amado, manifestar o seu ministério na face da terra, para dar continuação ao ministério que o Senhor inaugurou, realizou, fez e está fazendo. Está aqui o teu servo, a tua serva, para dar continuação, para continuar a história, para continuar a história do ensino, para continuar a história da pregação, para continuar a história de curas. A nova história, Senhor Deus amado, ainda continua, a história continua, nós somos a continuação dessa história.
Pai amado, dá agora, Senhor Deus amado, poder dos céus, para que este homem, esta mulher possa dar continuação. Dá poder dos céus para que este homem, esta mulher, sejam seus representantes aqui em São Simão. Dá poder, capacidade, para que este homem, esta mulher, possa ter capacidade de ensinar a tua palavra, de pregar o teu reino e de curar pessoas em nome do Senhor. Ah, Senhor Deus amado, representatividade ao teu servo e à tua serva, para dar continuação em teu nome, pelo poder do teu nome, porque tu és Deus. Ajuda o teu servo, meu Pai, a sair desse lugar que eles se encontram. Alguém talvez escondido, meu Pai, por alguma coisa. Alguém talvez enfiado numa caverna como Elias. Alguém talvez, meu Pai amado, fugindo da responsabilidade, como Adão fugiu, como Caim fugiu. Mas hoje o Senhor chama, Pai, para algo novo, para desenrolar algo novo nesta vida, para a glória do teu santo nome. Diga Deus. Faça assim com a tua mão, ó. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus primeiro mostrou como fazer, para depois ele chamar aqueles que iam replicar, certo? Sabe uma das coisas que Jesus ensinou? Quando a gente não faz o nosso ministério, mas o dele, ele vai nos fazer ser participantes, certo? Por exemplo, quem é que fez o milagre dos pães e dos peixes? Quem fez? Quem fez? Jesus. Mas quem ele mandou entregar? Percebe? Quem é que faz a obra? Mas quem ele manda entregar o milagre? Faz assim. Porque é ele que faz o milagre. Mas ele quer que você seja um mordomo do milagre. Quem é que cura? Mas você pode estar lá na hora participando, sendo um mordomo do milagre. Levanta e anda. Certo? É ele que expulsa os demônios, é ele que cura, é ele que faz o milagre. Mas você pode estar lá na hora participando do que ele quer fazer. Escute uma coisa, irmão. Aprenda a orar assim, ó. Deus, me ajude a estar participando do que o Senhor quer fazer. Eu quero estar lá na hora que o Senhor quiser fazer um milagre. Eu quero estar lá, quero estar junto. Quero surfar na mesma onda do Senhor. Quero estar lá na hora que o Senhor quer libertar. Quero estar lá na hora que o Senhor quer salvar. Eu quero estar lá na hora que o Senhor quiser fazer um milagre. Pode pôr na minha mão que eu quero distribuir. A gente precisa só participar da história, que é Ele que está escrevendo. Aleluia, Senhor. Sabe? Os apóstolos estavam na onda de Deus, na hora certa. Eles estavam lá sendo o mordomo. Glória a Deus. Então faz assim. Deus seja louvado. Recebe de Deus. Glória a Deus, aleluia. Recebe a representatividade dele. Sabe o que é ser representante? Representante é aquele que recebeu a representatividade. Aleluia. Sabe? Mas só que a gente precisa tomar isso mesmo, de verdade. E ser um representante do que ele tem para fazer e vai fazer. Aleluia. Então, se Deus tem que curar nessa cidade, fala, eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Se Deus quer fazer milagre, fala, eis-me aqui. Aleluia. Então, participa do que ele mesmo está fazendo. Não inventa, não. Só participa do que ele está fazendo. Aleluia. João aprendeu. Ele falou assim, ó, bem sei eu que nenhum dos teus planos... De quem? Plano de quem? Não é teu. Não é o plano teu que não pode ser frustrado, é o dele. Aleluia. Não é os teus, é os dele. Bem sei eu que nenhum dos teus planos ou propósitos pode ser frustrado. Não é o meu e o teu. Só tem uma coisa. Se eu fizer dos meus planos os planos dele, vai ser frustrado? Não, porque o dele não pode ser. Aleluia. Então fala assim, Deus, me faz surfar nessa mesma onda aí. Faz entender os teus propósitos, os teus planos para essa cidade aqui, porque eu quero estar lá na hora. Quero estar junto. Aleluia. E aí, irmão, vai dar tudo certo, porque os planos e os propósitos dele, mas não tem inferno que pode parar. Aleluia. Faz assim, em nome de Jesus, receba de Deus o poder, a representação, a capacidade, os projetos de Deus, os propósitos de Deus,
a salvação de pessoas, a cura de pessoas, a libertação, a salvação de pessoas. Receba em nome de Jesus. Receba dos planos de Deus, dos propósitos de Deus. Receba em nome de Jesus Cristo as próximas almas que o Senhor vai salvar, as próximas vidas que o Senhor vai libertar. Receba em nome de Jesus Cristo. Participa do que Ele vai operar e fazer, porque Ele é grande e poderoso em obras e ninguém pode parar. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tá vendo, irmão? Como você sabe que o que você sabe sobre Deus está correto? Aleluia. É diferente, irmão, quando você ouve uma mensagem pregada com conhecimento da palavra, quando você ouve uma mensagem que é pregada por divina incompetência, com todo respeito. A igreja precisa amadurecer. Verdade. Jesus não vai casar com uma menina. Jesus vai casar com uma noiva madura. Aleluia. E o que leva à maturidade da igreja é uma palavra sadia. Uma palavra com conhecimento. Qual é a primeira parte do tripé de Jesus? Ensinar. E só pode ensinar quem se assenta para aprender. E com todo respeito, irmão, uma classe terrível que tem dificuldade de sentar para aprender é a classe de pastor. Estou tentando começar um seminário da doutrina do batismo tem quase 3 meses, né, bispo? E eu vou falar para você que está aqui. Eu aprendi a investir no meu ministério. Se você não investe no seu chamado, né, porque o ministério não é nosso, acabamos de aprender nessa manhã. Tá vendo? A força do óbito é complicada, né? Mas se a gente quer replicar esse ministério de Jesus com excelência, a gente precisa aprender, buscar conhecimento. Unção a gente recebe, conhecimento a gente adquire. A gente gasta 100, 200 reais numa noite de pizza, mas acha caro um livro de 45 reais. A pizza, daqui 3 dias, ela está fora do seu corpo. E ainda pode atrapalhar na sua diabetes, na sua glicose, no seu colesterol, não é verdade? Mas um livro pode mudar a tua história. Eu falo, irmão, que eu conheci o pastor Zé de Almeida, não sei se ele vai lembrar. Foi numa convenção da Torre. Esse homem pregou uma palavra sobre Elias, naquele dia, usando esse texto de Tiago, que foi uma palavra muito forte, irmão. Tem uma palavra no nosso canal do YouTube, da nossa igreja, que ele pregou na convenção, na nossa conferência Ruiz, no ano passado. Aonde está o seu irmão? Ele prega sobre a mensagem de Caim e Abel. Irmão, que palavra foi aquela? Tem um pastor da nossa igreja de Esmeralda que assistiu no YouTube, falou assim, pastor, que palavra foi aquela? Eu falei, tá vendo? Não vem com a Ruiz, você perde. Porque é pregador oficial de Ruiz, José de Almeida e Apóstolo Cleiton. Eu falo com eles, vocês podem deixar de vir em qualquer outro tempo, mas nessa vocês têm que vir. Porque é a conferência que a gente faz para trazer uma maturidade para a igreja. Irmão, quando você busca conhecimento, a sua maneira de fazer a obra de Deus muda. Você consegue ministrar com mais excelência. Você consegue fazer com que a igreja, o povo que você é líder de um grupo que seja pequeno, irmão, não interessa a quantidade. Aprenda isso. Não é questão de quantidade. É questão do que você está passando para a pessoa. Se você está ensinando o Evangelho, se você está pregando o Evangelho, se você está curando pelo Evangelho, então você está no caminho certo. Aleluia. Mas como é que você sabe que você está no caminho certo? Você precisa saber que você está no caminho certo. Aleluia. E esse livro do pastor Zé de Almeida vai te ajudar a entender isso. Eita glória. Sim, teologia para todos. Teologia não te afasta de Deus igual alguns pregadores ou pastores extremamente ignorantes fazem. E usa um texto errado de Efésios. A letra mata e o Espírito vivifica. Totalmente errado, irmão. Muito pelo contrário. Se você pegar, eu poderia citar alguns versículos aqui. João 8,32. Se conhecereis e a verdade. Oséias 4,6. O meu povo perece porque ele falta. Oséias 6,3. Conheceis e continuar a conhecer o Senhor, seu Deus. Irmão, a Bíblia manda a gente buscar conhecimento. Aleluia. E aí, não, pastor, eu não posso fazer teologia não, que eu vou esfriar na fé. Se você fizer a teologia certa, você vai aumentar a sua fé. Glória a Deus. Vai apagar o fogo estranho, tá? Tentando lembrar dele.
A teologia certa apaga o fogo estranho. Então tá ali, o pastor aceita Pix, passa cartão. Segunda-feira à noite nós vamos estar lá no Pastor Dalmi. Se hoje você não tem, se prepara. Na segunda-feira à noite nós estamos lá no Pastor Dalmi. Hoje à noite estamos lá na Igreja Palavra da Verdade em Paranaiguara. Domingo à noite, amanhã de manhã também lá em Paranaiguara. Domingo à noite o pastor está em Quirinópolis. E na terça-feira, se Deus permitir, está voltando para casa com a sua família. Uma honra poder receber o pastor, que Deus abençoe. Mas eu quero também convidar você nesta manhã a fazer uma oferta sobre essa palavra. Porque quando nós recebemos uma palavra, nós temos que lançar uma oferta. Quando a gente oferta sobre a palavra que a gente recebe, a gente está selando a palavra. Você acabou de receber a última ministração, uma unção, vamos dizer assim, para que você possa replicar, para que você possa estar presente quando o Senhor for curar, quando o Senhor for salvar, quando o Senhor for libertar. Então, se você crê naquilo que você recebeu, e você pode fazer isso nesta manhã, se coloca de pé, está aqui, irmão, sobre o púlpito, nós vamos orar, consagrar essa oferta ao Senhor, e você vai vir colocar na salva, em nome de Jesus. Pai, nessa manhã, nós consagramos essa oferta que chega nesta manhã. Estamos lançando a nossa semente sobre essa palavra, assim como Pedro lançou aquela rede sobre a palavra de Jesus, ó Pai, e aquela rede voltou repleta de peixes, aonde abasteceu sua casa, sua família, porque nós cremos que quando recebemos uma palavra vinda do céu, direcionada pelo Senhor, e nós lançamos a nossa semente, essa semente ela vai produzir a 100, a 60 e a 30 por um, e vamos viver coisas sobrenaturais. Pai, eu peço ao Senhor que abençoe a vida deste povo nesta manhã, aquele que pode, que vai contribuir, mesmo aquele que hoje não pode, mas que o Senhor também possa abençoar o seu trabalho, a sua fonte de renda, os seus negócios. Abençoa, Pai, esta casa de oração, esta igreja. Nós chamamos a existência, Senhor, a provisão para a conclusão dessa obra. Levanta homens, mulheres, empresários, pessoas, ó Deus, para cooperar com este trabalho, para que chegue ao final, meu Deus, dessa construção, e o teu nome seja glorificado. Também agradecemos ao Senhor por cada irmão, por cada pessoa, meu Deus, que contribuiu para esse café da manhã delicioso que foi servido a nós. Que o Senhor possa prosperar, multiplicar e abençoar poderosamente. Nós entregamos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Se você tem, pode colocar aqui. Deus abençoe. Quero chamar o Bispo Benedito aqui. Se nós estivermos errados, o senhor corrige, mas hoje é seu aniversário. Oh, aleluia! O Espírito soprou no pastor Mitoso e o pastor Mitoso soprou no meu ouvido. Não, mas outro já soprou ali, soprou para cá. O vento sopra para onde quer. Vamos orar pela vida do Bispo Benedito, irmão, que é um grande amigo nosso, parceirão, né, que está conosco na caminhada já há alguns anos, para que o Senhor acrescente mais anos com muita saúde, com muita paz e com muitas vitórias. Pai, no nome de Jesus, apresentamos a vida do teu filho nesta manhã, que completa mais um ano de vida. Nós louvamos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem abençoado, dado graça, saúde, força e ânimo, e queremos pedir que o Senhor acrescente, meu Deus, mais anos com vida, com saúde, com paz, com alegrias, com vitórias, com conquistas, ó Pai, e no tempo, meu Deus, difícil, no dia mau, que o Senhor continue sendo com ele, sustentando e fortalecendo, livrando de todo e qualquer tipo de artimanha do inimigo, e dando graça sobre graça, Senhor, que ele possa ser revestido com a tua graça, capacitado pela tua graça, e que ele possa ser um replicador desse ministério ao qual nós aprendemos nesta manhã. Nós oramos e o abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar um parabéns? Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém? Amém? Bom, nós vamos já para o encerramento. Se você quiser adquirir o livro, vai estar ali atrás. Tem, eu acho que uma parte do café que já vai virar almoço, você pode aproveitar também. Obrigado, pastor Mitoso e toda a igreja por nos receber, no nome de Jesus. Voltando a lembrar, né? Hoje à noite eles estão em Paranaiguara, amanhã de manhã também, domingo à noite em Quirinópolis, na segunda-feira à noite. O pastor está aqui na igreja do pastor Dalmi, e que você possa somar conosco. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais um culto, por este café.
Agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade. Que o Senhor nos leve em paz e em segurança aos nossos lares, ó Deus, cada um. Se aquele que está aqui no nosso meio ainda vai trabalhar, abençoa o seu dia de trabalho, abençoa as mãos, abençoa, meu Deus, os seus caminhos, livra de cilada, de artimanha, livra de todo contra-ataque, de toda força do inimigo, que possamos ter um sábado tranquilo e abençoado. À noite, aqueles que vão ter culto, que vão ter algum tipo de trabalho, abençoa, Senhor, ser com cada um, que tenhamos um final de semana vitorioso. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Senhor Espírito Santo de Deus, seja com todos nós. E nós dizemos, amém. Vai em paz, Deus abençoe. Não deixe de adquirir o livro e Deus abençoe.